Por anos ela viveu sozinha, seguindo a mesma rotina todos os dias. Uma senhora, uma égua, e o silêncio do campo. Até que, num fim de tarde, tudo mudou. Quando o corpo não aguentou mais, foi a égua quem agiu, e o que ela fez? Salvou uma vida, e revelou um laço que ninguém imaginava. Maria sempre achou que a paz do campo fosse mais do que uma escolha. Era um alívio. Desde que o marido faleceu, muitos anos atrás, ela nunca mais se sentiu parte do mundo de fora. A cidade, com seus ruídos apressados, gente demais, obrigações demais, parecia pertencer a outra vida. Ela preferiu ficar onde conhecia cada árvore, cada trilha, cada silêncio. Sua casa ficava no meio de uma fazenda simples, de terra batida, cercas de madeira velha e pasto que se estendia até perder de vista. Ali, tudo acontecia devagar. Os dias começavam com o canto dos galos e terminavam com o pôr do sol pintando os campos de dourado. Era uma vida pequena aos olhos dos outros, mas imensa por dentro. A única companhia constante de Maria era a Estrela, uma égua branca, de pelos já sem o brilho da juventude, mas com um olhar firme, daqueles que parecem entender mais do que dizem. Estrela tinha sido presente do marido, ainda quando potra. Criaram-na juntos, viram-na crescer, aprender, envelhecer. Depois que ele se foi Estrela quem ficou. E ficou como poucos ficam, sem nunca pedir, sem nunca julgar, apenas presente. Todos os dias, sem exceção, quando o relógio da parede marcava 4:30 da tarde, Maria pegava a sela com mãos lentas, mas ainda firmes. Ajeitava-a sobre o lombo da égua, passava a mão no pescoço do animal, como se pedisse permissão, e com algum esforço montava. As duas então partiam. Era um ritual. Seguiam sempre o mesmo caminho, atravessando as porteiras antigas, contornando o açude onde as garças descansavam, subindo a leve inclinação do pasto até chegar ao ponto mais alto da fazenda. Lá paravam por um tempo. Maria olhava o horizonte, deixava o vento tocar o rosto, e muitas vezes fechava os olhos, como quem conversa com alguém que já partiu. Durante esses passeios, nenhuma palavra era dita, mas a conexão entre as duas era nítida. Estrela andava devagar, respeitando o ritmo da dona. Se Maria parava, Estrela parava. Se Maria se curvava sobre a sela, cansada, Estrela seguia com mais delicadeza, como se soubesse. Era como se aquele percurso não fosse feito só com os pés e as rédeas, mas com a memória, com o coração. No caminho, passavam por detalhes que só quem vive ali nota. O tronco retorcido, que parecia uma escultura, o ninho escondido no mourão da cerca, o ponto onde a grama crescia diferente depois da chuva. Maria observava tudo com olhos de quem aprendeu a valorizar. O que não grita. Tudo tinha seu lugar, seu tempo. Ela já não precisava de muito. O rádio, a chaleira no fogão a lenha, as cartas guardadas numa caixa de sapato, as fotos amareladas sobre a prateleira. E, principalmente, Estrela. Nos dias bons, era gratidão. Nos dias ruins, era consolo. Quando a saudade apertava, era a presença silenciosa da égua que a segurava firme. Alguns na cidade diziam que ela vivia no passado, mas Maria sabia que aquilo era o presente dela. Era ali que se sentia inteira. Não tinha pressa, não tinha mais ninguém esperando, nem exigências, nem barulho, só ela, a Estrela e o campo. E por mais estranho que parecesse, havia beleza nesse silêncio. Naquele fim de tarde específico, tudo estava como sempre. O sol descia no céu em tons laranja e rosa. O ar trazia o cheiro da terra quente e da vegetação. Maria montou Estrela com a mesma calma de todos os dias. As duas seguiram pela trilha, cruzando o campo, ouvindo o som dos passarinhos e o farfalhar das folhas. A tranquilidade era quase absoluta, quase, porque ainda que imperceptível, algo estava diferente. Uma leve tontura quando ela subiu na sela. Um aperto discreto no peito, como se o ar tivesse ficado um pouco mais pesado. Mas Maria, como tantas vezes na vida, ignorou. Pensou ser o calor, a idade, a saudade, essas coisas que se misturam quando se vive muito tempo em silêncio. E seguiu, porque o ritual precisava continuar.
O caminho era o mesmo de todos os dias, mas naquela tarde o corpo de Maria parecia mais pesado. O calor estava mais seco e o vento, em vez de trazer alívio, parecia soprar morno, preguiçoso. Ainda assim, ela montou Estrela como sempre, com calma, quase como quem realiza um ritual sagrado. O corpo, acostumado à rotina, se movia no automático, mas por dentro algo rangia em silêncio. Estrela andava devagar, seus passos marcavam o chão com o peso de quem conhece o caminho de Có. A sela velha fazia um rangido sutil a cada movimento. O couro, gasto pelo tempo, parecia acompanhar o corpo da égua como uma segunda pele. A brisa balançava os cabelos brancos de Maria, presos num coque frouxo, e a saia longa batia contra a lateral da sela a cada passo. O campo se abria à frente como um mar verde e tranquilo. As árvores, espalhadas em pequenos grupos, projetavam sombras compridas com o cair da tarde. Passarinhos cortavam o céu num voo leve. Tudo parecia tão calmo, tão igual a todos os outros dias. Mas Maria sentia um incômodo no peito, como se um nó invisível estivesse apertando por dentro. Primeiro foi uma pontada discreta que ela ignorou. Depois um suor frio brotou na testa, apesar do vento. Ainda assim, ela insistiu. Apertou um pouco as rédeas, se ajeitou melhor na sela, forçou um sorriso que ninguém via. Foi só ao se aproximar da árvore mais antiga do campo, aquela onde costumava parar para descansar, que ela entendeu. As mãos começaram a tremer. As rédeas escorregaram um pouco pelos dedos. Os olhos embaçaram. O mundo girou devagar. Tentou chamar Estrela, mas a voz não saiu. A dor no peito veio mais forte, como se algo estivesse tentando romper por dentro. Então, simplesmente apagou. O corpo escorregou da sela, caindo com um baque surdo sobre a grama seca. O rosto ficou voltado para o céu, os olhos semicerrados, a mão ainda segurando parte da rédea, frouxa, sem força. O tempo pareceu parar. Estrela se assustou. A égua virou a cabeça, farejou o ar, olhou para trás e relinchou baixo, como quem chama. Deu 2 passos, hesitou. Abaixou a cabeça até o rosto de Maria, fungando devagar, sentindo a pele da dona. Nada. Tentou empurrar com o focinho. Nada. Fez um movimento em círculo, levantando poeira ao redor. A inquietação era visível. Os ouvidos se moviam rápido. Os olhos pareciam procurar alguma resposta no campo vazio. Durante longos minutos, ficou ali ao lado do corpo caído. Podia ter se afastado, voltado para o estábulo, esperado. Mas não. Estrela era velha, já não corria mais como antes. Mas naquele momento, algo despertou dentro dela. Um instinto, um chamado, um dever. E então, como se tivesse tomado uma decisão, virou-se para a trilha e disparou. O galope foi duro, com esforço. As patas batiam com força na terra ressecada, a cauda branca se agitava no ar, e os cascos levantavam poeira como há anos não faziam. Era um movimento quase impossível para a idade da égua, mas ela não parou. Não olhou para trás. A estrada à frente era longa, cheia de cercas e curvas, mas Estrela galopava como quem sabe onde precisa chegar. Ficou para trás, o corpo de Maria imóvel à sombra da árvore. Ali o silêncio da fazenda parecia ter mudado. Já não era mais paz, era espera. A estrada era de terra batida, marcada por sulcos antigos deixados por pneus, chuva e tempo. Estrela corria por ela como se a conhecesse desde sempre, e conhecia. Seus cascos batiam forte no chão seco, levantando poeira atrás de si. O som recuava pelos campos, assustando algumas aves que alçavam voo apressadas. Os músculos da égua tremiam de esforço, o suor escorria pelo pescoço e os olhos seguiam fixos, determinados. A respiração saía pesada, mas não havia hesitação. Casa mais próxima ficava longe. Para os padrões da cidade, era como cruzar um bairro inteiro. Mas ali no meio do campo, quilômetros eram medidos em tempo de galope, em poeira no rosto e cansaço no corpo. Estrela conhecia o caminho. Já havia passado por ele inúmeras vezes, nos tempos em que Maria ainda visitava a amiga Dona Nair para tomar café ou trocar uma palavra. Tempos antigos, de outra fase da vida. Agora era diferente.
Não havia ninguém guiando Estrela. Não havia sela, nem rédeas, nem voz. Só o instinto, o cheiro da dona ainda grudado no pelo, a urgência no peito velho. E a lembrança, se é, que cavalo lembra, de que ali, naquela casa, ainda existia alguém que podia fazer alguma coisa. No alpendre da casa simples, Dona Nair costurava sentada, como fazia quase todas as tardes. Tinha os cabelos presos num coque baixo e os óculos escorregando no nariz. As mãos marcadas pelo tempo passavam a agulha pelo tecido com calma, sem pressa. O silêncio do campo era só interrompido pelos barulhos da natureza. Um galo distante, o ranger da madeira da varanda, o zumbido de um inseto. Foi quando ouviu. Primeiro o som dos cascos, depois o relincho agudo. Levantou os olhos confusa. Estrela vinha em disparada, sem sela, coberta de suor, olhos arregalados. Parou diante da varanda, batendo os cascos no chão, agitada, como quem quer dizer algo. Relinchou de novo, mais alto. A mulher deixou cair a agulha. "Mas o que foi isso, minha filha?" murmurou, levantando devagar. Estrela andava em círculos, nervosa. Parava e relinchava, voltava à varanda. Bateu com o focinho na grade de madeira. O som era urgente. Dona Nair sentiu algo estranho no peito. Conhecia aquele animal desde que era potra e sabia que não estava ali à toa. Não perguntou mais nada, não precisou. Pegou a chave da caminhonete velha pendurada atrás da porta, calçou as sandálias às pressas e correu para o veículo. Estrela virou-se na mesma hora, como se soubesse que estava sendo compreendida. Correu à frente da caminhonete por alguns metros e depois parou no caminho como esperando. Dona Nair deu partida no motor, que roncou antes de pegar. O volante estava pesado, a direção dura, mas ela apertou os olhos e seguiu. A estrada chacoalhava, o carro inteiro. A poeira subia e entrava pelas frestas das janelas. Mas ela não tirava os olhos da frente. Estrela galopava à frente, guiando, mesmo exausta. A égua dava voltas e olhava para trás como pedindo pressa. Ao dobrar uma das últimas curvas, lá estava Maria, deitada na grama, imóvel, com uma das mãos ainda esticada no chão. Dona Nair freou o carro de repente, pulou da caminhonete com o coração disparado. Correu até a amiga, ajoelhou-se ao lado. "Maria", chamou, tocando-lhe o rosto. Havia pulso. Fraco, mas havia. O peito subia e descia lentamente, como se cada respiração fosse um esforço imenso. O rosto estava pálido, os lábios secos, os olhos semicerrados. Dona Nair pegou o celular do bolso e ligou para a emergência com dedos trêmulos. Mal sabia explicar onde estavam, falava rápido, nervosa. Depois de desligar, ficou ali segurando a mão da amiga e repetindo seu nome. Estrela se aproximou devagar, como se soubesse que a missão tinha dado certo. Abaixou a cabeça e encostou o focinho no ombro de Maria. Ficou ali em silêncio. O som da ambulância só chegou quase 40 minutos depois, rompendo o silêncio do campo com sua sirene dissonante. Mas quando os paramédicos desceram com a maca e os aparelhos, Dona Nair já estava de pé. E Estrela, apesar de exausta, não havia se afastado um só passo. Ali, naquela estrada esquecida entre pastos e poeira, uma égua velha correu como nunca. E uma mulher foi salva não por sorte ou milagre, mas por laço. Desses que só o tempo e o amor podem tecer. O cheiro do hospital era diferente de qualquer outro lugar. Mistura de desinfetante, lençóis limpos e algo que lembrava silêncio. Maria acordou devagar, como quem sobe das profundezas de um sonho pesado. A luz do quarto era suave, filtrada, pelas cortinas bege, e os sons vinham abafados. Um bip constante, passos distantes, um sussurro aqui e ali. Seu corpo doía. A cabeça estava leve demais, como se estivesse solta do corpo. Quando tentou mexer o braço, sentiu o puxão do soro. Olhou ao redor, confusa, até que seus olhos encontraram um rosto conhecido. Dona Nair, sentada numa cadeira ao lado da cama, segurando um terço entre os dedos. "Você voltou", disse Nair, sorrindo com alívio, os olhos marejados. "Graças a Deus." Maria tentou falar, mas só conseguiu balbuciar. A garganta estava seca, os lábios rachados. Nair se levantou, pegou um copo com água e ajudou a amiga a beber devagar.
Você teve um infarto, Maria, mas chegou a tempo no hospital. Foi por pouco. Maria franziu a testa tentando lembrar. As imagens vinham aos poucos. A dor no peito, o calor que virou frio, a visão turva, a sombra da árvore. Estava deitada e então... Estrela, essa égua, sussurrou. Estrela correu até minha casa, sozinha, relinchando como louca. Eu entendi que algo tinha acontecido. Ela me guiou até você. Se não fosse por ela... Maria fechou os olhos, engolindo em seco. O silêncio que se fez depois daquelas palavras foi mais profundo do que qualquer coisa. Um silêncio cheio de lembranças. Durante os dias seguintes, Maria ficou internada. Era uma recuperação lenta. O médico explicou que o coração dela estava frágil e que o esforço de continuar levando a vida como antes, os passeios, o isolamento, o peso da saudade, tinha cobrado seu preço. Dona Nair ficou ao lado dela todo o tempo. Levava frutas, lia bilhetes da vizinhança, contava novidades da fazenda. Mas o que Maria mais queria ouvir eram notícias de Estrela. Está bem, dizia Nair. Fica rondando perto da cerca, olhando o caminho, como se esperasse por você. Maria sorria, com dificuldade, mas os olhos brilhavam. E nas longas noites em que o sono não vinha, ela lembrava. Lembrava do dia em que o marido lhe deu a potra. Ainda era uma jovem recém-casada, cheia de sonhos. Estrela era pequena, quase magrela, e Maria teve que alimentá-la com mamadeira nos primeiros dias. Depois veio a fase do adestramento, das primeiras montarias, das risadas no campo. Foram anos de convivência. A égua acompanhou o nascimento dos filhos, as festas na fazenda, os dias de colheita e as noites em claro. Depois vieram os vazios. Os filhos se foram cada um para o seu canto. O marido adoeceu, partiu, e Maria ficou. Estrela permaneceu, envelhecendo junto, mas firme. Mesmo quando já não servia para trabalhar, quando já não corria, quando os vizinhos diziam que era só gasto. Maria nunca cogitou deixá-la, era mais do que um animal. Era a história viva. No hospital, deitada numa cama que não era sua, cercada por máquinas e pessoas estranhas, Maria entendeu de verdade. Estrela não era só lembrança. Era elo. Era ponte. Era a presença silenciosa que manteve seu coração batendo por tanto tempo, literalmente e no sentido mais profundo da palavra. Certa tarde, enquanto olhava pela janela do quarto e via o céu se tingindo de laranja, como nos velhos fins de tarde da fazenda, Maria sussurrou sozinha. Obrigada, minha amiga, e chorou. Pela primeira vez em muito tempo, chorou de gratidão. Não era tristeza, era algo maior. Era o reconhecimento de que ainda havia beleza na vida, mesmo depois de tantas perdas. Quando o médico deu alta, Maria não hesitou. Quis voltar para casa no mesmo dia. A equipe sugeriu que fosse para a cidade, morar mais perto dos filhos, ter acompanhamento. Ela agradeceu, mas recusou. Meu lugar é lá, e ela me espera. Nair foi buscá-la com a caminhonete. O caminho de volta foi silencioso, mas cheio de significado. Ao chegar, Estrela já estava próxima do portão, como se soubesse, assim que... Viu Maria, relinchou baixinho. Aproximou-se com cuidado e a idosa esticou a mão devagar, acariciando o focinho molhado. Eu também senti sua falta. A égua fechou os olhos por um instante. E ali, naquele reencontro simples, sem palavras, havia mais emoção do que qualquer discurso. Maria voltou para casa com passos mais curtos, com o corpo mais lento, mas com o olhar mais firme. Já não era a mesma mulher que havia caído naquele campo. Algo dentro dela tinha mudado. Não era apenas a recuperação de um susto. Era uma tomada de consciência. Um reencontro com a vida, com as memórias e com aquilo que ainda fazia sentido. Nos primeiros dias, ficou quieta. Dormia mais, caminhava pouco. Dona Nair passava para ver se estava tudo bem. Trazia pão fresco, perguntava se precisava de algo. Mas Maria, como sempre, era de poucas palavras. Estrela ficou o tempo todo por perto. Parava na varanda, encostava, o focinho na madeira. Olhava com aqueles olhos escuros e calmos. Às vezes parecia que estava vigiando, conferindo se a dona respirava direito, se dormia tranquila, se comia o suficiente. E Maria sabia disso. Percebia.
Não precisava ninguém se explicar. O tempo passou devagar naquele pedaço de terra. As tardes voltaram a ser douradas, e o vento ainda soprava manso pelos campos. Mas agora havia um detalhe diferente. Maria não montava mais. O médico tinha sido claro. Nada de esforço físico, nada de subir em cavalo. Mas isso não importava, porque o que ela mais queria era estar ao lado de Estrela, mesmo que fosse com os pés no chão. Foi numa dessas tardes de céu claro e silêncio no ar que Maria decidiu. Vestiu a blusa de algodão com mangas arregaçadas, calçou as botas velhas e pegou o chapéu que estava pendurado na porta desde antes do hospital. Caminhou até o curral com passos lentos, mas decididos. Estrela já a esperava, como se soubesse. Maria abriu o portão com calma, passou a mão pela crina branca e disse baixinho: "Vamos dar uma voltinha, minha amiga." A égua não se moveu de imediato. Apenas encostou a cabeça no ombro de Maria, num gesto quase humano. Depois começou a caminhar ao lado da dona, passo a passo, sem pressa. A cena era simples, mas carregada de emoção. Uma mulher idosa, frágil, mas de pé, andando ao lado de sua égua, sob a luz morna do fim de tarde. Elas atravessaram o campo devagar. As cercas estavam no mesmo lugar de sempre. O mato crescia igual. Os pássaros cantavam do mesmo jeito. Mas algo ali era diferente, mais profundo. Maria não falava muito. Apenas andava. O braço apoiado no lombo da égua, os olhos voltados para o horizonte. Às vezes parava para respirar fundo. Outras, fechava os olhos por um instante, como se estivesse gravando aquele momento dentro de si. Lá no alto do morro, onde sempre costumavam parar, Maria se deteve. O sol já começava a cair, tingindo o céu de laranja, rosa e dourado. Ela olhou em volta, respirou fundo e, sem tirar os olhos do horizonte, murmurou: "Foi aqui que tudo começou. E é aqui que tudo ainda faz sentido." Estrela encostou o focinho na mão dela. Maria sorriu. Sabia que aquele talvez fosse o último passeio. Se essa história tocou seu coração, curta esse vídeo e siga o canal para mais. Muito obrigado.